Mateus, capítulo 18. Seja como as crianças. Completa para mim, pessoal, eu vou ler. Seja como as crianças, mas não seja infantil. Uau! De onde saiu isso? Saiu daqui. Saiu daqui. Capítulo 18 do livro de Mateus. Também nós temos lá em Lucas. Mas eu vou ler esse primeiro aqui. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Que texto forte. A palavra de Deus que falou comigo nessa semana gloriosa, e eu falei, mas este texto, eu quero compreendê-lo melhor. E quando você quer, Deus dá. Quem pode dizer amém? Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem nós somos. Amém? Só como nós temos um tempo pequeno, mas uma palavra grande, eu vou só repetir uma vez isso daqui, olha. Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem somos. Não tem jeito de esconder, né? Ele falou em renascer, viver com fé e ter um coração de criança. Ele queria que fôssemos como crianças, porque estas são inocentes. Você que é pai, mãe, que já foi avô, avó, sabe disso. Você que conhece todo mundo, é uma criança. Elas são inocentes, crédulas, né? Às vezes na mão de pessoas más, torna até um perigo, porque elas são inocentes e creem. Estão abertas às suas emoções. Jesus estava nos despertando, porque muitas vezes nós fingimos que estamos alegres. Fingimos, tem gente que tem, o fingimento é tão forte, que ele é capaz de chorar sem estar com vontade, de sorrir sem estar com vontade. A criança, ela entrega as emoções. Se ela tiver que chorar, o pequeno está dormindo no braço da Valéria, está nem aí. Mas daqui a pouquinho, se bater a fome, ele vai fazer o quê? Benjamin vai abrir a boca. Não chora agora, está na hora da palavra, Benjamin. Abertas as emoções, se ela cai ali, ela chora no meio de qualquer um. E a gente é capaz de cair, machucar e falar assim, conforme quem estiver perto, e se você está sendo filmado, ai, não foi nada, apenas um escorregãozinho. Nós não estamos abertos às emoções, certo? Quem cala consente. Certo ou não, pessoal? Verdade. Verdade verdadeira. Então, as pessoas profundamente entregue ao Senhor, espiritualizada, que se chamam,
que vivem a palavra, elas se tornam emotivas, elas se tornam, aprendem a ser sinceras. E elas se manifestam melhor na tristeza ou na dor, ou em algum problema, alguma confusão na vida. Elas acabam tendo consciência das suas emoções. Não, eu não vou a tanto porque eu não vou suportar. Eu prefiro ficar aqui, esclarecer a situação através de uma ligação, de um bilhetinho, porque eu sou uma pessoa assim, tá? E ela é aberta, não esconde, quando ela passa a viver a carreira da fé. Jesus gostava de desafiar a maneira como as pessoas pensavam e pensam. Para sermos grandes, disse ele, precisamos ser pequenos. Para sermos grandes, precisamos ser pequenos. Você prestou atenção quanta honra tem aquela pessoa que começou do nada e ela continuou humilde? Quanta honra, ninguém esquece. O fulano, eu lembro quando ele não tinha onde cair morto. Mas olha como ele cresceu, mas ele continua o mesmo. Mesmo, nos ouve, tem paciência e tal. Uma bênção. Então, para sermos líderes, precisamos servir os outros. Como se diz um velho ditado entre pastores, os mais antigos, ultimamente não tenho ouvido falar muito, mas antigamente se ouvia falar, pastor tem que ter cheiro da ovelha. Pastor tem que cheirar, tem o cheiro da ovelha. Porque se ele não tem, ele nunca encostou em uma, nunca ficou numa sala fechada com alguém, ouvindo os seus ais. Frio, distante. Então, para sermos líderes, nós precisamos servir os outros. Para sermos profundos pensadores, temos que ser capazes de sentir, em primeiro lugar. Primeiro em nós, depois a gente pode ajudar. Né? Depois a gente pode sair a campo. Jesus ensinou que a identidade, muito sério isto, que a identidade do ser humano é uma questão do coração. É uma questão de sentimentos. Em qualquer lugar, em qualquer área que você trabalhar, tem que ter um sentimento humano. Não, fulano, quando ele entra lá, ele se transforma. Ele vira cuidado com ele. A gente tem que aprender a ter domínio. Isso é pura verdade. Eu passei li umas coisas tão especiais aqui, que eu falei, Jesus amou, sentiu raiva, experimentou o medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Por que será que ele se fez carne para habitar entre nós? Para nos ensinar e mostrar que é possível, porque ele viveu na mesma carne, sem pecado algum. E ele viveu tudo isso daqui, olha. Ele amou, ele sentiu raiva, né? Quando ele acaba com aquela bagunça na porta do templo. Ele experimentou o medo, chorou de tristeza. O versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou quando ele vai na sepultura do Lázaro. Mas ele viveu com coragem. Você nunca viu ele metido num cantinho ali? Estou escondido aqui. Jamais. Ele sabia quem era. E agia motivado pelo que sentia. Você
Já ouviu pessoas falar, nem eu me conheço, tem hora? Então você precisa ser apresentado a você mesmo. Nem eu me conheço. Você precisa ser apresentado a você mesmo. Não pode continuar assim. Não deve, até pode, mas não deve continuar assim. Você se conhece? Porque você se conhecendo, Jesus pode contar com você em toda e qualquer situação ou circunstância. Te levar para lugares dos mais variados e te elevar em posição, porque você não vai envergonhar o nome dele. Entendeu? Tem gente que quer na força e na marra, mas não se prepara. Como almejar alguma coisa de Deus, sem se preparar com as coisas de Deus? Entendeu? Jesus sabia quem era. Ele sabia e ele agia motivado por tudo aquilo que ele sentia, mesmo que isso não fosse até um sentido lógico para os fariseus, para os saduceus, para o povo. Mesmo que eles não concordassem, Jesus sabia o que estava fazendo. Nossas emoções nos fazem conhecer quem somos e nos levam a fazer as coisas que fazemos. Preste atenção. Para quem ele fala, daqui a pouquinho eu vou ver um versículo em Lucas, para encerrar, para dizer para você uma coisa. Você é criança, espírito de criança, inocente, puro, ou você é um infantil? Infantil. Aquele que, qualquer coisinha está de biquinho caído. Qualquer coisinha precisa ir lá e ajudar com jeito, e alguém fala com jeito com a fulana, fala com jeito com o ciclano, porque você não sabe quem é que está ali. O outro já até conhece quem que está ali e ele não se conhece. Gente de Deus, como o Senhor pode contar na sua igreja uma liderança saudável que conhece as suas emoções? Precisamos de treinamento e nada melhor do que circunstâncias. Como é que você vai ser treinado? Quando surgir uma situação. Quando é que você vai comer? Quando você estiver com fome. É ou não é? Se você estiver satisfeito, comeu uma baita de uma picanha ali, vem alguém e oferece um frango para você, você vai falar o quê? Não quero. Ainda esnoba, comi picanha. Então, meus amados, você tem que estar satisfeito das coisas de Deus, para ter domínio e para exercer aquilo que o Senhor colocar em tuas mãos. Estamos na última hora. O tempo do fim, você acredita que estamos no fim? Quem pode acreditar, diga amém. Amém? Então, irmãos, prepara-te então. Por que alguns querem viver relaxadamente? E sabe que estão vivendo relaxadamente. Criança ou infantil? Cheio de nhenhenhen para cá, nhenhenhen para lá. Como o Espírito Santo pode encher alguém assim? Como você pode bater o olho em alguém perturbado e você dar uma olhada de autoridade e o demônio fechar a boca ali ou sair correndo? Às vezes com uma olhada em nome de Jesus assim, lugar que você não pode abrir a boca, é um outro ambiente, mas você vê a situação, você pode expulsar até no olhar. Olhar firme em nome de Jesus para aquela pessoa, e aquele perturbador dos quintos dos infernos bate em retirada. Mas só que você precisa
realmente ser uma criança, com as suas emoções, com a sua, não aquele infantil, que dá um trabalho, você entendeu? Quase não trabalha, mas ele dá trabalho. Está entendendo? Então, e as nossas emoções nos fazem conhecer quem somos e nos leva a fazer coisa que fazemos. E Jesus queria e quer que conhecêssemos, o poder disto, a gama disto, de conhecer as nossas emoções. Queria que conhecêssemos e quer que conheçamos agora, sabe? Mas completa, irmãos. Não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Completa, interesse. Conhecer as emoções. Eu fui na psicóloga, eu fui não sei aonde, fui tudo bem, pode ir. Mas às vezes nem aquele doutor no assunto ajuda. Às vezes a pessoa, por esse ouvido e sai pelo outro. E fala, não adiantou. Não vai adiantar nada. Quando você não quer conhecer as suas emoções, você não sara. Escuta aí, está me ouvindo aí? Quantos quilômetros está de mim? Você vai falar, ih, pastora. Mas escuta, que o Senhor manda dizer para você, se você não quiser, você não vai sarar, você não vai ser feliz, não vai fazer as pessoas felizes, nunca vai dar um sorriso bem aberto, e vai perder, porque o que nós temos de vida, quanto tempo você tem de vida a mais? Sei, o que eu vivi eu já vivi 75 anos, quantos eu estarei? Não sei, 10, 20, 30, tem gente que quer que eu chegue a 120, né, Delminha? Mas isso é muita coisa, já não vou estar acertando a pagar a velhinha, não quero isso, não quero isso, vai estar de bico torto, mas, amados, conheça as suas emoções, às vezes você põe a culpa só nos outros, a culpa é do fulano, do ciclano, a culpa é do gato, do cachorro, tudo, mas, por favor, pare um pouquinho, deixa o Espírito Santo falar com você, examine as suas emoções, não jogue tudo nos outros, não gosta de ninguém, não gosta de ninguém, quando você passar a amar Jesus de verdade, você vai amar todo mundo, porque sem amor você não vai entrar no céu, tá? Não vai. Então, o verso 3 aqui onde eu li, eu não quero ficar procurando aqui, porque depois eu vou, e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês, todos, se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Foi ele quem falou. Crianças, mas não infantil. Uma criança, mas não infantil. Algumas pessoas relutam em agir de forma emocional e desprezam o aprendizado. Infelizmente, irmãos, tais pessoas com este problema são as que mais desprezam os conselhos e o aprendizado. Ninguém serve para ele, ninguém serve para ela. Entendeu? No entanto, existe uma diferença entre ser infantil, entre ser infantil e ser uma criança. Ser infantil é ser imaturo, recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. O infantil, sempre ele culpa a sogra, o cunhado, o vizinho, o diretor onde ele trabalha. Sempre tem alguém. Não, mas você viu o que ele fez para mim? Você viu. Você viu o que ela fez para mim? Não assume que ali tem culpa também. Entendeu?
E aí fica difícil. E aí fica impossível, certo? Ser como criança é assumir a responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de entregar-se às emoções. Puxa, eu tive culpa nisso. E aí ele chora. E aí ele fica triste. E aí ele vai pedir perdão. E aí não pode fazer uma coisa nem outra. Ele fala, então eu vou melhorar. Não vai ter próxima vez. E se acontecer, eu vou acordar a tempo para ser aquilo que Jesus quer que eu seja. Amados, sabe o que a gente tem, o que a gente descobre? Olhando o tempo e o vento traz as notícias. Nem toda a igreja de Jesus, nem todos aqueles que dizem que se convertem a Jesus, querem viver da maneira que Jesus viveu. Nem todos aqueles que dizem conhecer, querem obedecer. Não se ajeitam com as ordenanças bíblicas. Rejeitam. Então, é esse estado que Jesus considerou muito importante. Ser infantil exige pouco esforço. Ou quase nenhum. Ele só faz a vontade dele. Mas é preciso força para abrir as emoções, como fazem as crianças. Jesus recomendou que as pessoas se tornassem como crianças, para serem mais abertas e confiantes. Por incrível que pareça, não ter medo de manifestar a própria fraqueza é a forma mais poderosa de viver. Eu vou falar que tenho medo de entrar no escuro? Eu não vou dar o meu braço a torcer. As pessoas vivem, amados, querendo viver uma farsa, não querendo dar o braço a torcer, mas vive de braço quebrado, de nariz quebrado, de cabeça quebrada, de emoção quebrada. Elas não querem confessar que elas precisam. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos sentar lá na ponta, lá do banco, embaixo da árvore, lá ao lado da mesa. Essa coisa de ao lado da mesa. Eu gosto que todos estejam lá. Pessoal, vou fazer a oração. Mando chamar todo mundo que está aqui trabalhando para nos reunirmos e eu vou orar. Eu vou agradecer por tudo aquilo que está no prato, seja o que for. Porque é um grande momento, aquele momento da mesa. Não despreze na sua casa. Faça questão de largar tudo que está fazendo, que pode ser a última vez. Aí depois não fique chorando em cima de leite derramado. A gente é convidado para fazer ofício, ou funeral, e às vezes a gente vê cada espetáculo. Eu fico só olhando quieta, porque eu não posso falar nada. Mas se pudesse, daria um empurrão naquele farsante. Você tem que fazer enquanto está vivo, quando você pode sentar ao lado e falar assim, passa a farinha aí, passa a pimenta aí. Não, eu quero mais aquilo ali. É uma comunhão. É do começo até o final. É uma comunhão, meus amados. Você sente alegria nesta comunhão? Isso é de Deus. Isso é de Deus. Senta com os seus. E se você não tem o hábito, comece. Senão um dia você vai olhar e vai dizer, naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Não adianta mais. Pare de romantismo. Pare de sambinha. Não adianta mais. Não voltará jamais.
Cuida das suas emoções. Deixe de ser infantil. Um cristão que leva uma vida, um crente que leva uma vida de raiva, de briga, de falação, de fofoca, de falta de amor, de respeito. Eu vou mostrar aqui, vou ler o final, um versículo. O que é que o Senhor fala? É tempo. Essas 3 ceias deste ano, o Senhor me deu palavra de exortação para a igreja. Para ser uma igreja forte, uma igreja sobrenatural, amados, para orar e acontecer. Ore, acredita, sossega, tranquiliza. Aquele que prometeu é fiel, ele volta pelo caminho da promessa. Ele não é homem para mentir. Ele é o nosso Deus. Vamos deixar de ser infantil quem tinha esse problema. Como no mundo frio e perverso, pessoas esperam encontrar alguém em quem confiar, forte, amável, sincera. O mundo espera ver em nós isso aqui. Encontrar o quê? Pessoas em quem confiar, pessoas fortes, amável, sincera, que tenha atos puros de criança e não seja infantil. Os atos infantis só afastam, enquanto que as ações próprias das crianças atraem. Quem já não fez isto? Quando os seus eram pequenos, ou agora mesmo, que você tem teu neto, às vezes filho dos outros, você larga tudo, vem o que ele está fazendo, e fica ali, 5, 6, 7, todo mundo ali espiando. Você entendeu? Fica ali espiando. A criança fica ali, hoje com o celular na mão, gravando, faz até filmezinho das crianças. Pura, ela nem sabe que está sendo filmada, que estão gravando ela falar. Não. Qual é o nosso papel nos sentimentos do crescimento das pessoas que nos procuram, meus amados, queridos? Que a igreja está precisando de liderança. Cada dia, eu falei para os pastores da nossa região, o pastor Clóvis está ali, aquele dia você precisou, né? Mas eu falei sobre isto. Eu falei, quantos você tem na sua igreja? Meia dúzia? Chame-os e treine para líder. Líder honesto, sincero, que vai te dar satisfação do que está fazendo, que faz o que está dentro da palavra, que vai, seja onde for, onde Deus o mandar, irei. Falei, treine liderança, sincera, honesta. Sincera, honesta, irmãos. Se você for, como o Senhor Jesus falou, puro como uma criança, sincero, honesto, todos virão a Jesus. Não é que todos virão a mim. Ai, coitado de mim, hein? Todos virão a Jesus, através de mim e de você. Paulo falou assim, olha para mim que olho para Cristo. Ele tinha certeza das suas emoções. Que ele falou, olha para mim, que eu olho para Jesus. Ele já estava acostumado a sofrer, a ser açoitado, a passar fome, passar frio. Coisa alguma conseguia mudar sua maneira de ser. Cheio das emoções, puro como uma criança. É isto que o Senhor está esperando para que seja uma igreja destemida para estas últimas horas. O que virá depois? Mas eu tenho tanto medo. Domine o seu medo, peço para o Espírito Santo te dar coragem. Você não sabe o que vai vir. Você vai acabar fazendo um mausoléu e fica lá. Porque você não sabe o que virá. Pessoal, terça-feira eu vou tomar a vacina. Muitas emoções. Amém, estou orando para a vacina, para ser bênção. Claro, não sou doida, não sou contra, não.
Só que, amados, o Senhor está dizendo ainda, tempos difíceis. Não é só isto. Vai passar, no nome de Jesus vai passar. Mas o que virá? É tempo do fim. E a igreja assim, passando isso eu volto ao normal. Qual é o normal seu? O seu normal tem que ser o sobrenatural. Você tem que conhecer as suas emoções nestes dias. Nesta pandemia, você vai conhecer quem é o José, quem é a Maria, quem é a Idelba, quem é o fulano, o ciclano, quem é a Beth, quem é Marcelo. Você vai conhecer. Senão você vai ser um desconhecido para sempre, de você mesmo. Um infantil. Então, eu pergunto, qual é o papel dos sentimentos no crescimento das pessoas que nos procuram? O que eu posso oferecer a esta pessoa, meus amados? Eu posso oferecer alguma coisa? Ela pode se sentar comigo e sair depois horrorizada, ou sair dizendo assim, que emoção, que leveza, que coisa gloriosa. Eu posso voltar outra vez, pastora? Eu posso voltar outra vez, pastor? Eu posso, missionário, voltar outra vez? Eu posso, irmã, voltar outra vez? Você deve. Aliás, você não precisava nem ir embora. Entendeu? O Senhor Jesus pediu aos discípulos, não os embaraceis, não os impeçais. Não abra a Bíblia, não, olha para mim. Olha para mim, todo mundo. Olha como estou bravo. Capítulo 18. Olha o que este Senhor tremendo. O povo também estava trazendo criancinhas para Jesus, para que tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos, que ainda estavam infantil, né, repreendiam aqueles que as traziam. Pensou? Nunca mais iam voltar, né? Se não fosse a interferência do mestre, nunca mais eles procurariam Jesus. Fala, não, os obreiros deles são todos sem educação. Minha mulher foi lá com o menino com febre, tocou. Falou, Aí então, mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, ele falando, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Palavras de Jesus. Não é minha, não é de nenhum autor terreno. Inspiração de Cristo. Criança ou infantil? Ai, pastora, que vergonha. Eu tinha umas coisas que era minha infantil. Foi. Minha irmã, eu quero fazer esta oração para finalizar, para você, o seu almoço ser diferente. Vai parar com esse negócio, não tem o que você quer, a mãe não fez o que você quer, sua esposa não fez o que você quer, você já azeda, já empurra o prato. Vai lá aonde o pessoal está assando barro para comer, para você ver que é bom para tosse. Vai lá para a África. Você tem tudo na mesa. Não gosta disso? Experimenta. Tem gente que não gosta, nem experimenta. Ele não gosta. Infantil. Hoje você aprendeu, nós aprendemos, e aí você vai poder conhecer ele, vai dizer, fulano, você não quer umas aulinhas, você está infantil ainda. Entendeu? Não é palavrão, é palavrão infantil? Não? Então você pode falar, se você vê alguma coisa diferente do Marquinhos, no Albuquerque, no Du, viu, Gabi? Entendeu? Fulana, você está infantil. Você entendeu porque Jesus falou? Conheça as suas emoções, irmã. Às vezes dentro de casa, irmão, as pessoas vivem
triste com você. E você não para perguntar por quê? Desculpa aí, estou com uma professora na minha frente aqui. Porque você se respeita tanto que não importa os outros. Não faça isto. Você pode ser feliz, feliz e feliz. Descubra. Ontem não dá, já passou. Hoje, daqui por diante, o quanto você tem sido infantil no seu relacionamento. O quanto você tem sido infantil em buscar a Deus. Você busca só com a sacolinha da bênção. A partir daí você não quer melhorar. Conheça suas emoções. Veja se com ela você atrai ou você afasta. Lembra que as crianças, a gente para o que está fazendo e corre para espioná-las. Porque elas estão fazendo coisa inocente e que agrada. O infantil fica lá no canto birrento, esfregando um pezinho no outro. Conhecia criança assim? Aí, pastor, eu fui assim. Você foi? Que Deus te perdoe. Sabe aquela criança que esfrega o pezinho no outro? Sabe, pastor Clóvis, você concordou rápido? Coitado, o Clóvis acho que não foi, né? Entendeu, irmãos? Amém, amados? Você está assim, alimentado espiritualmente? Você acaba de ser alimentado espiritualmente também pela ceia, pela renovação da sua amizade e da palavra, certo? Ninguém engana Deus. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Crianças, fiquem de pé. Olha como vocês pegaram. Crianças de Jesus, puros, inocentes, enchendo as ruas da cidade de bênção. Bênção sobre bênção. Quando você passa, fala, ó, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher, uma moça de Deus. É só luz que espalha. Amém? Voltaremos às 18 horas para outra grande reunião. E até lá, que bom que você... gostaria tanto de saber nessa semana. Olha que pretensão a minha. Fala, pastora. Alô, pastora. Quem está falando aqui é uma criancinha. Eu vou falar amém, irmão. Viva isto. Às vezes as pessoas têm medo de ser humilhada, de ser alguém chamar de fraco, deixa. Chamaram o nosso Jesus até de maioral de demônios, e ele é rei. O que vem de baixo não nos atinge, amado, tá? O que atinge nós é que vem do céu aberto, está sobre todos nós, amém? Pai, elevamos a Ti nosso pensamento. Nós chegamos ao final de mais uma manhã gloriosa, maravilhosa. E esta manhã, com certeza houve algo especial que o Senhor preparou, através de tudo que aconteceu aqui, desde o primeiro louvor, desde da ceia, da palavra. Ainda não sabemos, mas algo bom vai acontecer. Algo está lá, com certeza já está acontecendo. Uma rebalaque sondelixas está para sair no noticiário do dia. Hulicandala. Virá das próximas horas. Eu darei a resposta. Te larramas. E não duvides. Tu que duvida, eu te repreendo. Socalamas. Sundekelechaias. E não tema. Estou cuidando. Eu estou cuidando. Hulicandele. Escondelaias. Escondelaias. Eu estou cuidando. Escondelaias. Tentaram isto. Tilama e canchandaias. Mas eu que vou completar. E nas horas que virão, decisões e decisões, respostas que virão. Não tema, não tema,
Não tema, servos e servas, tu que crês, guarda-te para este tempo, que está vindo, apressarei. Destamar, jolecadeixaias, estararias. Está saindo a luz, está saindo a luz, está saindo a luz, toda a verdade. Tchulei da cabas, não temais, os meus, se ela enxigamas, tenha que guardar, guarda o que tem. Tchuleme cachai, liriandas, para sempre, eu te louvarei para sempre, eu te engrandecerei para sempre. É a tua igreja, amado. Tchulicândalas, obrigada para sempre. Pai, que o teu anjo acampe ao redor, no nosso retorno, abençoe o almoço de todos nós, e que o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Paz seja convosco.